Tá gravando? Olá, pessoal, muito bem-vindos à nossa última aula de Direito Penal. Ah, uma pena. Mas eu sei que esse Direito Penal faz morada no coração de vocês, vai permanecer aí e vai garantir bastante pontos, né, para subir o nível e a gente chegar sempre na aprovação que é tão esperada e que vai acontecer nesse ano de 2020. Como vocês puderam observar aí no e-mail e também no grupo do WhatsApp, eu disponibilizei para vocês um material que eu preparei e atualizei com bastante carinho para que a gente pudesse, seguindo sempre aquele norte de esgotar o nosso edital, esgotar com profundidade e mais, dentro desse tempo que está previsto para a gente finalizar o nosso curso, que é o dia de hoje, 4 de fevereiro de 2020. Então, eu espero que vocês acompanhem comigo, tá? Selecionem tudo aquilo que eu chamar a atenção de vocês, porque são os trocadilhos ou omissões de palavras que já vieram em provas anteriores, não só do CFO, mas também dos outros concursos elaborados pelo CRS. Mas antes disso, eu preciso de algumas palavrinhas com vocês que eu vou recorrer ao quadro, porque nós não montamos o material inicialmente, então a gente continua a anotação do quadro em relação ao iter criminis. Vocês lembram? Quando eu falava sobre o iter criminis, eu disse para vocês que nós temos algumas fases que geralmente são percorridas no desenvolvimento cronológico de um delito. Nós começamos em regra com a cogitação, seguimos para a preparação, iniciamos a execução e o agente almeja chegar na consumação. E em alguns crimes nós identificamos a última fase, que é a chamada fase do exaurimento. Fase que, inclusive, para alguns doutrinadores, nem mesmo é chamada de fase do iter criminis. Lembram disso? Depois de compreendidas todas essas fases, eu selecionei com vocês duas que são as mais importantes. A fase da execução até a fase da consumação. Lembram disso? Entre a execução e a consumação, nós podemos identificar alguns cenários que são muito importantes. O primeiro deles, que é o mais esperado pelo agente, é o advento da consumação. É quando o crime se aperfeiçoa. E nas palavras do texto, é quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Lembram disso? Mas é possível que alguma barreira, uma circunstância alheia à vontade do agente, impeça a consumação. Quando isso acontecer, nós estaremos diante de uma tentativa. Lembram disso? Então, a tentativa é quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias. É dizer simplesmente, na tentativa que nós adjetivamos no caderno, como sendo tentativa simples, o agente quer consumar, mas ele não pode. Opõe à vontade dele, sempre uma barreira, algo que impede a consumação. Fizemos uma qualificação desta tentativa, nós apresentamos espécies da tentativa, lembram disso? E depois nós ainda identificamos que, quanto à possibilidade de produzir o resultado, a tentativa pode ser idônea ou tentativa inidônea. Lembram disso? E nós convencionamos também chamar de tentativa inidônea aquilo que nós já conhecíamos como sendo crime impossível, lá do artigo 17 do Código Penal. E a gente diz impossível o crime quando a consumação não pode ser alcançada pela absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Lembram disso? E aí a gente teve uma rimazinha para finalizar. Se é relativa, é punida a tentativa. Lembram disso? Fiz alguns exemplos, como a sofrida professora de Direito Penal, que nada tem nos bolsos, lembra? Mas se for o dia do pagamento, vai ter um trocadinho no bolso esquerdo. E se o batedor de carteira coloca a mão no meu bolso direito, existe tentativa de furto ou crime impossível? Este objeto, o alvo da conduta do agente, é absolutamente impróprio, de jeito nenhum é possível subtrair, ou ele é relativamente impróprio? Se ele insistir, ele pode conseguir tomar para si alguma coisa. É nisso que nós vamos definir. Crime impossível ou crime tentado. Lembram disso? E aí, nessa hipótese, eu tenho um trocadinho no bolso esquerdo, coloco a mão no meu bolso direito. Se ele insistir, colocar no bolso esquerdo, pode dar certo? Se insistindo, pode dar certo, a gente diz que a impropriedade é relativa. E a rima? Logo é punido a tentativa. Seria tentativa de
furto. Mas se eu não trago nada em bolso algum, não há nada a ser subtraído. Não se furta o nada. Por isso, absolutamente impróprio o objeto, crime impossível. Lembram disso? Tudo isso para refrescar a memória de vocês e voltar para a gente completar a nossa anotação, tratando daquilo que vamos chamar de tentativa qualificada. Essa tentativa que a gente diz qualificada alcança 2 cenários que estão anunciados lá no artigo 15 do Código Penal, que é a chamada desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Para a gente compreender esses 2 cenários, nós vamos às mesmas 2 fases do iter criminis. Nós vamos ter um agente que vai dar início à execução, ou seja, ele vai praticar atos idôneos e inequívocos. Idôneo, ele vai externar um comportamento capaz de produzir o resultado, e ato inequívoco, dando mostras claras da sua intenção criminosa. E tudo isso porque ele almeja completar aquele crime, ele almeja chegar na consumação do crime. E aí, por isso, iniciada a execução, o agente voluntariamente desiste de prosseguir ou voluntariamente impede que o resultado se produza. Se o agente, iniciada a execução, ele desiste voluntariamente, nós vamos chamar isso de desistência voluntária. Agora, se ele esgota todos os atos de execução e no momento crucial para a consumação, ele pratica um novo ato capaz de impedir esse resultado, nós vamos dizer que ele incorreu em arrependimento eficaz. Não interessa se a modalidade é de desistência voluntária ou se é de arrependimento eficaz, porque a consequência jurídica de ambos os institutos é a mesma. O agente só responde pelos atos praticados. Tudo isso porque o agente tinha um dolo inicial que é por ele abandonado. Por isso a gente diz tentativa qualificada ou simplesmente tentativa abandonada. Como, por exemplo, o agente quer furtar, pratica atos de execução compatíveis com esse seu intento. No meio da execução, ele desiste e não quer mais furtar. Ele queria furtar, agora não quer mais. E o agente só é responsabilizado por aquilo que ele faz, alcançado pelo seu dolo. Se ele queria furtar, agora não quer mais, só responde pelo que ele tiver praticado, desde que a prática deste comportamento se ajuste a algum comando de lei que o descreva como crime ou, pelo menos, como uma contravenção penal. Mas eu tenho um trocadilho que pode ser um facilitador da nossa lembrança. Imaginem vocês assim. O texto diz, aquele que voluntariamente desiste. Esse voluntariamente quer dizer que a consumação não se verifica por circunstâncias que são inerentes à vontade do agente. Aqui, em sentido contrário ao que nós identificamos na tentativa, o agente, ele pode prosseguir, ele pode alcançar a consumação, mas ele não quer mais. Por isso a gente diz que se trata de tentativa abandonada. Porque o agente abandona o seu dolo. E eu quero saber quando é que ele muda de ideia. Quando é que o agente queria não quer mais? Se ele muda de ideia durante a execução, quer dizer, ainda existem atos executórios a serem realizados, e ele muda de ideia, se é durante a execução, a hipótese é de desistência voluntária. Se, porém, o agente já esgotou
todos os atos de execução. Está naquele momento crucial para a consumação e ele pratica um novo ato, retomando a legalidade. Nós vamos chamar isso de arrependimento eficaz. Olha como pode ser simples para vocês memorizarem. Se a mudança de ideia do agente se dá durante a execução de desistência voluntária. Mas se ele já esgotou, já fez tudo o que lhe cabia fazer para completar aquele crime, e ele pratica um novo ato a impedir, ele já esgotou a execução e consegue impedir a consumação, arrependimento é eficaz. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um primeiro muito simples. Imaginem vocês o seguinte, um agente, ele estava portando uma arma de fogo municiada com 6 projéteis. Se desloca até o encontro do seu desafeto. Ao se deparar com ele, ele efetua primeiro, segundo disparo. De repente ele olha, vê a vítima agonizando, ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que cabeça ruim, nossa, isso foi um insight, né? E a gente sabe que todos nós somos assim, entre o chilique e o não chilique, existe uma linha muito limiar, né? Então imagine que ele deu o chilique, efetuou os disparos, meu Deus, voltou ao raciocínio e fala, o que eu estou fazendo? Imediatamente, então, para tentar reverter aquele seu cenário, ele pega o ofendido, coloca no seu carro, leva até o hospital. E o sujeito, em razão do socorro prestado voluntariamente, pela vontade daquele sujeito, ele sobrevive. Pessoal, a gente responde por tentativa de homicídio? Quando ele efetua os 2 disparos de arma de fogo, ele queria matar. E agora? Quando ele olha para aquela situação e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vocês concordam que ele poderia prosseguir? Se quisesse, poderia concretizar o seu intento? Ele tinha 6 projéteis, ele efetuou 2 disparos, ainda existiam 4 projéteis para efetuar os restantes 4 disparos. E o que ele faz? Ele desiste. Ele queria matar, agora não quer mais, tanto é que socorre e o sujeito sobrevive. Então, isso é tentativa simples ou é tentativa qualificada ou abandonada? Primeira coisa, ele não matou porque não conseguiu ou porque não quer? Porque não quis, concordam? Se ele não matou porque não quis, olha aqui. O agente poderia matar, mas ele não quis mais. O que impediu a consumação foi a própria vontade do agente, circunstância inerente à vontade dele. Então, nós estamos diante de tentativa qualificada. Mas a questão de prova vai exigir um pouquinho mais de você. Ele quer que você identifique se é desistência voluntária ou se é arrependimento eficaz. Ainda existiam atos de execução para serem realizados, sim ou não? Sim. Então, ele parou durante. Durante sinaliza desistência voluntária. Logo, o agente só responde pelos atos praticados. Embora ele tenha tirado com a intenção de matar, ele só responde pela lesão corporal. Ele queria matar, mas agora não quis mais. Ele desistiu durante, quando ainda existiam atos de execução para serem realizados. Foi claro até aqui? Seguindo nesse mesmo exemplo, lembram que o agente estava com uma arma de fogo municiada com 6 projéteis? Agora ele não efetua apenas 2 disparos, ele descarrega a arma de fogo. Foram 6 disparos, ele fez tudo o que lhe cabia fazer para matar o sujeito. E aí quando ele está saindo da cena do crime, ele ouve aquele ronco, né, que a vítima dá depois de um disparo, ele olha para trás, meu Deus, a vítima agonizando. Vem assim um insight na cabeça dele, ele, mais uma vez, o que eu estou fazendo? Tem investigação social aí do CFO, se eu for descoberto, estou perdido. Pega a pessoa, leva, presta socorro, e em razão desse socorro prestado voluntariamente pelo agente, o sujeito sobrevive. Pessoal, vocês viram, não me interessa a motivação. O que eu quero é saber por que ele não matou. Alguma barreira se opôs? Ou foi porque ele não quis mais?
Foi uma circunstância alheia contra a vontade ou uma circunstância inerente pela vontade? Inerente pela vontade. Ele viu agonizando, pesou a consciência, prestou socorro. Beleza? Desistência abandonada. Queria matar, agora não quer mais. Se eu só respondo pelo que eu fiz, alcançado pelo meu dolo, o meu dolo não alcançou mais esse homicídio, correto? Então eu só fico naquilo que eu tiver praticado. E aí eu quero que vocês me digam, é desistência voluntária ou é arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz, porque ele já esgotou todos os atos de execução. E depois disso, bastando esperar a consumação, ele pratica um novo ato que impede que aquele crime se complete. Perfeito? Isso é o arrependimento eficaz. Prestem muita atenção. Arrependimento eficaz é aquele novo ato, depois de esgotada a execução, que é capaz de impedir o resultado. Se mesmo o agente socorrendo, levando para o hospital, ainda assim a vítima vem a óbito, o arrependimento foi ineficaz. Não produz esse efeito jurídico. O arrependimento ineficaz é simples atenuante de pena e só. Tudo bem? Se ainda assim a vítima morreu, responderia pelo homicídio com o benefício da atenuante do arrependimento ineficaz. Agora, se a vítima sobrevive, só responde pelo que ele fez. Se ela tiver sofrido lesões corporais, só fica na lesão corporal. Beleza até aqui? Agora, sabedores disso, mais 2 exemplos. Primeiro deles, sujeito com a intenção de matar, joga o Glauco com essa camisa horrorosa, mal vestido, proibida essa vestimenta em aula de direito penal, por favor, isso faz mal aos meus olhos. Né, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma vaquinha para dar uma camisa do manto celeste para o Glauco? Glauco, você tem motivo suficiente. Se tivesse uma piscina aqui, eu ia te julgar dentro dessa piscina, você morrer afogado. Não, gente, estou brincando. Vai falar que eu estou instigando ódio, incutindo a violência com os atleticanos. Nada disso. Enfim, ele nem está com camisa assim, né, Glauco? Então, enfim, joguei o Glauco na piscina. Depois alguém, por exemplo, agora, eu me arrependi de ter criticado o atleticano, até porque nós não temos muito, né, o que falar nesse momento. E aí eu pulo atrás do Glauco, retiro o Glauco da água. Pessoal, Glauco então sobrevive. Eu joguei ele na água, sabendo que ele não sabia nadar, com a intenção de que ele morresse. Quando eu olho, falei, nossa, fica feio para mim, né? Vou lá, pulo atrás, tiro o Glauco. Tentativa de homicídio. Glauco sobrevive e não sofre nenhuma lesão. Nenhuma lesão. Saiu desse. Só porque eu estou sendo filmada. Só por isso. Então, gente, tentativa de homicídio ou seria uma dessas hipóteses de tentativa abandonada, desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Pensem assim, por que o Glauco não morreu como era a minha intenção? Porque eu não consegui contra a minha vontade ou porque eu não quis mais? Pela minha vontade ele não morreu. Eu joguei ele na água, na sequência pulei atrás, retirei ele da água, massagem, ele volta, sobrevive. Então, contra ou pela minha vontade? Pela minha vontade. E agora, desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Pensa assim, foi durante a execução, ainda tinha mais alguma coisa para eu fazer? Ou foi depois de esgotada a execução? Eu fiz tudo o que me cabia. Por exemplo, joguei na água, tinha que fazer mais alguma coisa ou já tinha feito tudo? Já tinha feito tudo. Então, quando esgotada, eu me arrependi e impedi o resultado, arrependimento eficaz. Tirei da água, Glauco morreu. Arrependimento ineficaz. Me arrependi, mas não bastante para impedir o resultado. Logo eu respondo por ele. Perfeito, pessoal, até aqui? Depois disso, nós vamos à última hipótese,
que é o chamado arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele já é sinalizado pelo próprio nome que nós atribuímos a esse instituto, que tem a sua previsão lá no artigo 16 do Código Penal. Eu posso escrever aqui embaixo, o pessoal do online acompanha? Então, olha, no arrependimento posterior, nós temos iniciada a execução, o agente se projeta para a consumação e mais, ele consegue efetivamente completar o crime. E olha aqui o direito penal falando com você, gente. O agente inicia a execução, alcança a consumação e posteriormente à consumação, quer dizer, depois de consumado o crime, ele se arrepende. E ele demonstra esse seu sincero arrependimento através da reparação do dano causado ou da restituição da coisa. O que deve se dar através de um ato voluntário praticado pelo agente até o recebimento da denúncia ou queixa e arrependimento que somente é admitido naqueles crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Pessoal, o arrependimento posterior é inconfundível com o arrependimento eficaz. No arrependimento posterior, o agente se arrepende posteriormente à consumação. O crime já se completou e depois disso, ele se arrepende. E como que ele demonstra esse seu sincero arrependimento? Através da restituição da coisa ou da reparação do dano causado pelo crime. O que deve se dar por um ato voluntário. Olha, quando eu falo de ato voluntário, não significa necessariamente um ato espontâneo. A iniciativa não precisa partir do próprio agente para ser um ato espontâneo, mas é suficiente que ele seja desprovido de violência, grave ameaça ou qualquer tipo de fraude ou coação. Então, ainda que um terceiro possa dar essa ideia ao agente, se ele assimila isso livremente, nós temos um ato voluntário. E isso precisa se dar até o início da ação penal. E a gente sabe que o início da ação penal, seja ação penal pública ou ação penal privada, é sinalizado pelo recebimento das suas peças inaugurais. Em relação à ação penal pública, denúncia. Em relação à ação penal privada, queixa-crime. Então, vejam, antes, mais do que isso, em todo e qualquer crime? Não. Somente naquele crime que não se verifica violência ou grave ameaça à pessoa. Porque só assim eu consigo remediar o mal causado por aquele crime com a restituição da coisa ou a reparação do dano. Mas vocês viram que eu chamei a atenção? Sem violência ou grave ameaça à pessoa? Será que eu poderia, então, cogitar o arrependimento posterior num crime de dano? Dano, destruir, deteriorar ou inutilizar coisa alheia. Existe violência, pessoal, para a prática do crime de dano? Para eu destruir o celular do colega, eu vou empregar violência ou não? Violência é força física. Existe ou não violência no crime de dano? Sim, mas é uma violência que se destina à coisa, não à pessoa, como regra. Temos essa possibilidade qualificada lá do dano. Mas o dano, como regra, a violência se projeta para a coisa, não para a pessoa. Então, por isso é que eu poderia admitir o arrependimento posterior também no crime de dano. E aí, por exemplo, o Glauco, né, para revidares que eu fiz com ele, fui tentar afogar, porque era atleticano, ele pega meu celular e vê a minha proteção de tela. O que pode ser na minha proteção de tela? Claro que é o manto celeste, né?
Na hora que ele vê aquilo, o brilho ofusca os olhos dele, ele joga o meu celular no chão, quebra meu celular todinho. Ô, pessoal, depois disso eu falo, Glau, que feiura, me decepcionou. Ele falou, não, professora, arrependi e tal, não sei o que, foi o chilique daquele momento. E aí ele vem, só manifesta esse seu arrependimento, mas eu não deixo isso barato, registro um boletim de ocorrência, intimado na qualidade de investigado pelo dano praticado, ele comparece na delegacia, restituindo a coisa, de idêntico valor, idêntica marca, idêntico modelo. Pessoal, ainda estava em tempo para se arrepender? Sim ou não? Quando eu disse para vocês, ele comparece na unidade policial, nós estamos ainda na primeira fase da persecução penal. A gente está na fase de investigação. E até esse momento, ainda há tempo do arrependimento posterior. Isso é uma pegadinha que costuma aparecer em provas, porque muitos pensam assim, olha, eu posso me arrepender após a consumação, enquanto não foi iniciada providências estatais em relação ao fato. Não, senhor. Eu posso me arrepender até que seja iniciada a segunda fase. Então, tudo o que acontecer antes disso, registro de boletim de ocorrência, instauração de inquérito policial, lavratura de TCO, me permite ainda o arrependimento, porque estamos antes do recebimento da denúncia. E com esse cuidado, violência ou grave ameaça, a pessoa impede o arrependimento posterior. A coisa não impede. Por isso, meu exemplo proposital em relação ao crime de dano. E mais do que isso, qual haveria de ser o benefício de o agente demonstrar um arrependimento após a consumação? O benefício é que o agente, ele terá uma diminuição de pena. A pena dele será diminuída. Vocês vão me dizer qual é a diminuição dessa pena. Vocês já sabem de cor e salteado. Nós não estamos nos 3 P's, logo só pode ser diminuição de 1 a 2 terços. Pessoal, por que isso é um benefício? Porque o agente ele já se consumou o crime, vocês concordam? Mas ao invés de responder a quantidade completa da pena, ele vai responder como se tivesse ficado na tentativa. Lembram disso? Olha aqui, gente, a tentativa não acontece aqui, no meio do caminho? Ele não completa, por isso ele tem a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Aqui não, aqui ele já se consumou, mas mesmo tendo consumado, pelo fato de ter demonstrado arrependimento, mediante restituição da coisa ou reparação do dano, ele responde como se tivesse ficado na tentativa. Digo como se, porque a diminuição da pena corresponde exatamente à redução da pena que é aplicável à tentativa. Foi claro até aqui, pessoal? Então, guardem isso. Essas duas modalidades, tentativa abandonada ou qualificada. O agente pode prosseguir, ele pode consumar, mas ele não quer. O crime não se consuma pela vontade dele. E aí eu quero saber, essa vontade dele se modificou durante a execução, desistência voluntária. Se modifica depois de esgotada a execução, o arrependimento é eficaz. Consequência disso, só responde pelo que fez, já que ele abandonou o seu dolo inicial. No arrependimento posterior, inicia a execução, alcança a consumação. Posteriormente à consumação, ele se arrepende. Como que ele demonstra o arrependimento? Restituição da coisa ou reparação do dano. A qualquer tempo? Vida eterna? Não. Até recebimento da denúncia. Em fase de investigação, mesmo já tendo sido registrado o boletim de ocorrência, dá tempo de se arrepender? Sim. Em quais tipos de crimes? Praticados sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. A coisa é possível, como no dano, por exemplo? Sim. E o ato há de ser voluntário, não necessariamente espontâneo. Quando a gente diz ato voluntário, é aquele ato que não precisa ter tido iniciativa do próprio agente. Ele pode ter assimilado uma sugestão de terceiro, desde que o tenha feito sem violência, sem grave ameaça, desprovido de qualquer possibilidade de fraude. Correto? Posso dar um último exemplo para a gente nunca mais falar nisso? Prometo, e a gente vai mudar de assunto?
Imagine vocês, eu saí de casa e aí vem alguém, bate na traseira do meu carro. Eu fico puta de raiva, desço xingando todinha a mulher que estava dirigindo e que bateu na traseira do meu carro. E aí, eu muito nervosa, sou forte, vocês sabem, começo... Vocês têm dúvida? Vocês estão rindo por quê? Que isso não era para rir não, isso é fato real. Eu estou socando a mulher todinha, eu falei, vou acabar com sua vida, olha o que você fez com o meu carro. Gente, a mulher já está quase desfalecendo. Aí desce o filho dela, de 15 anos, do carro e fala assim, moça, pelo amor de Deus, não faz isso com a minha mãe. Olha lá, o meu irmãozinho está chorando dentro do carro. Gente, na hora que ele fala isso, acende aquela luz, eu falo, que é isso, Fernanda? Chilique foi esse? Que exagero! Na mesma hora, eu... Nossa, é mesmo. Segue sua vida, vai embora. Entro no carro, vou embora. Ela precisa ser hospitalizada, sofre lesões corporais, mas sobrevive. Pessoal, tentativa de homicídio? Ou só lesões corporais? Primeira coisa, eu socava dizendo que queria matar. Esse era o meu intento. Por que eu não matei? Porque eu não consegui matar ou porque eu não quis matar? Porque eu não quis matar. Eu não quis matar. Por um ato espontâneo, minha própria iniciativa, estava socando, resolvi, parei. Ou foi por um ato voluntário? Eu assimilei a sugestão que me foi dada por aquele filho. Eu assimilei a sugestão que me foi dada por aquele filho. Teve alguma fraude, alguma coação da parte dele? Nada. Então, embora não tenha sido um ato espontâneo, foi um ato voluntário, como precisa ser. E aí eu quero mais. É desistência voluntária ou é arrependimento eficaz? Desistência voluntária. Estava durante a execução, podia continuar socando. Combinado? Só é arrependimento eficaz quando eu já fiz tudo e eu pratico um novo ato em sentido contrário para impedir a consumação. Beleza? Tudo dominado, gente? Juntos e Shalom Now? Então, nós vamos, para otimizar o nosso tempo, recorrer a esse material que eu preparei com carinho, atualizei para vocês, especialmente para esse CFO de 2020, e aqui a gente esgota todos os temas que estão relacionados às penas. Nós vamos falar das espécies de pena, vamos falar também do concurso, da cominação e, por último, dos efeitos da condenação. Mas antes de chegar a esse último edital, esse último item do nosso edital, vocês lembram que ficou para trás o item 10, que a Divergente questionou, em relação à extinção da punibilidade? Eu falei assim, nós vamos falar agora para a gente ter mais ordenação didática, né, para o raciocínio ficar sequencial nesse nosso entendimento. Então, a gente vai começar com a extinção da punibilidade e seguimos para as penas. E assim eu fico com a consciência tranquila que deixo vocês com o edital completamente esgotado. E reafirmo mais uma vez o compromisso, aproveitando que estou sendo gravada. Não haverá uma questão sequer na prova de vocês que não esteja nesse cadernão, desde que o caderno esteja completo. Combinado? Houve um amém? Amém? Vocês vão marcar esse X no lugarzinho correto para me encher de orgulho. Beleza? Primeira coisa que nós precisamos pensar. Quando a gente fala da extinção da punibilidade, nós fazemos referência a uma consequência, ou melhor, a um efeito da prática de um crime. Todos vocês sabem que um crime é um fato típico, ilícito e culpável. Esse é o entendimento da teoria tripartida em que se ampara o CRS para elaborar a sua prova do CFO. Então, nesse amparo tripartite, apenas 3 substratos compõem um conceito analítico de crime: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Esta punibilidade contempla, na verdade, um efeito, é uma consequência jurídica. Então, quando a gente fala da extinção da punibilidade, isso não faz desaparecer o crime, porque punibilidade não integra o crime, é apenas o seu
efeito. E enquanto a gente busca uma interpretação gramatical, literal, a gente consegue perceber, desde pronto, qual é o conceito de punibilidade. Nada mais é do que o direito que tem o Estado de punir um agente que tenha praticado um fato típico, ilícito e culpável. Então, desaparecendo punibilidade, o crime permanece intacto. Perfeito até aqui? Mas sendo a punibilidade, portanto, o direito que tem o Estado, que na realidade se concretiza a partir de um poder-dever de punir o autor de um fato típico ilícito e comprovadamente culpado, não se trata de um direito absoluto, como todo e qualquer direito. Eu digo isso porque o artigo 107 do nosso Código Penal, ele nos apresenta em um rol que é meramente exemplificativo, circunstâncias que fazem desaparecer essa possibilidade punitiva do Estado. Mas eu digo um rol exemplificativo porque essas hipóteses do artigo 107, elas estão apenas exemplificadas porque a lei penal, inclusive a nossa jurisprudência, tem se arvorado nesse intento de apresentar outras hipóteses de extinção da punibilidade. Como exemplo disso, vocês já conhecem, é a modalidade do peculato culposo. Vocês sabem que o artigo 312, lá no parágrafo 3º, ele anuncia o seguinte, que se a reparação do dano ou a restituição da coisa precede a sentença irrecorrível, nós temos como efeito a extinção da punibilidade. O agente não será punido, desaparece o poder-dever do Estado de punir, embora o agente tenha praticado um fato típico, ilícito e culpável, correto? Um outro exemplo, para não dizer que não falei das flores, nós temos a súmula 554 do STF, que é apresentada para nós como uma causa supralegal da extinção da punibilidade. Supralegal porque ela não está prevista no texto da lei, mas é idealizada pela jurisprudência e tem uma aplicação restrita ao estelionato praticado mediante a emissão de cheques sem provisão de fundos. E aí, se a gente lê essa súmula contrário senso, a conclusão que a gente chega é que todas as vezes que o pagamento se der até o recebimento da denúncia, nós teremos a extinção da punibilidade. Até porque o texto diz que o pagamento após o recebimento não obsta a ação penal. Então, ou seja, se eu paguei depois, a ação segue o seu curso. Mas se eu pagar antes, quer dizer que não haverá possibilidade punitiva por parte do Estado. Perfeito? Por isso eu disse, lei a contrário senso. E isso é para nós causa supralegal de extinção da punibilidade. Então, guardem isso. Punibilidade, direito de punir. O agente que praticou o fato típico, ilícito e culpável. Punibilidade é apenas uma consequência, é um efeito da prática de um crime. Não integra o conceito analítico. Então, existindo causa de extinção da punibilidade, o crime permanece, só desaparece o seu efeito. Vou chegar a cada uma delas. E este rol é exemplificativo. Mostrei para vocês uma hipótese da parte especial, peculato culposo, e uma hipótese da jurisprudência com aplicação restrita ao estelionato praticado mediante emissão de cheques sem provisão de fundos. Pessoal, nós vamos percorrer uma a uma dessas causas de extinção da punibilidade para que a gente possa compreender bem o seu sentido e o alcance de cada uma delas. A mais fácil de todas elas, e é por ela que a gente começa, é a chamada morte do agente. Todos vocês já ouviram falar, ainda que vulgarmente, que a morte tudo apaga, não é assim? E isso no direito penal é incorporado em sede do princípio da pessoalidade, também chamado de princípio da personalidade ou intranscendência da pena. É um princípio que está lá no artigo 5º, inciso 45 da nossa Constituição, que vai nos dizer assim, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E o que é uma pena que não a concretização do poder de punir do Estado? Vocês sabem que o Estado ele responde à prática de um crime, um fato típico, ilícito, culpável, mediante a imposição de sanção. Lembram disso? E essa sanção penal é o gênero
que se materializa através da pena ou através da medida de segurança. Então, quando a gente diz nenhuma pena passará da pessoa do condenado, é para dizer simplesmente que o exercício do poder-dever, ou caso queiram, do direito de punir do Estado, só pode ser direcionado, só pode ser projetado a quem tenha praticado o fato típico, ilícito e culpável. Por isso a gente diz, em transcendência, a pena, a punição não pode transcender a pessoa que praticou o fato. Cada um responde pelo que fez na medida da sua culpabilidade. Então, a morte do agente, ela traz como efeito a extinção, o desaparecimento de todos os efeitos que são penais, seja os efeitos principais e assim como os efeitos secundários. O que é um efeito penal principal? Imposição da sanção penal e a sua execução forçada, que é o cumprimento da pena. E o efeito penal secundário? Reincidência, registros de maus antecedentes. Isso só fica com a pessoa, limitado a ela, não pode passar para os seus sucessores. Mas a gente sabe que existe uma ressalva que não se confunde, que nada tem a ver com punibilidade, mas que precisa ser lembrada, para não dizer que eu não falei das flores. Existem aqui a ressalva em relação aos efeitos que são extrapenais, que é a obrigação de reparar o dano causado pelo delito e a decretação do perdimento de bens. Efeitos extrapenais extrapolam o direito penal, por isso são classificados como direitos civis. Esses se transferem com herança, podem transcender a pessoa do condenado até o limite do patrimônio que tenha sido transferido. Isso não é poder de punir do Estado. Isso extrapola a punição na órbita penal para produzir efeitos civis. Fui clara até aqui? Primeira causa de extinção da punibilidade, morte do agente. A morte tudo apaga. O que no direito penal quer dizer simplesmente faz desaparecer todos os efeitos penais da sentença condenatória, persistindo os extrapenais. Um minutinho e a gente já volta.